Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, obrigado por clicar nesse vídeo. Bom, é o seguinte, um relatório da OTAN, um novo relatório da OTAN, já que o mundo está passando por grandes mudanças, e o Stoltenberg, que é o presidente da OTAN, ele já vinha dando uma demonstração que a OTAN vai se posicionar muito mais em relação à geopolítica, em relação à política propriamente dita do mundo, porque houve uma interferência, um posicionamento, perdão, acho que a palavra posicionamento aqui se aplica melhor, um posicionamento do Donald em relação à OTAN. Se você lembrar, a saída dos soldados norte-americanos na Alemanha e por aí vai, então o próprio Stoltenberg, no meio desse ano, disse que a OTAN vai assumir um papel mais político e mais participativo também no ano de 2021. E agora, o Stoltenberg ele leu um relatório, um novo relatório da OTAN, e esse relatório, segundo o site TASS, que é um site russo, apresenta a China como o segundo maior inimigo das potências ocidentais. Vamos falar de potências europeias e Estados Unidos, ok? Então o Tratado do Atlântico Norte, dos países do Norte, das maiores potências do mundo, já identificaram claramente, estão mostrando que as movimentações ousadas, que os investimentos, que os aportes que a China tem dado e o modo como a China está se posicionando geoestrategicamente, a OTAN está indicando que a China é o segundo maior inimigo. Lembrando que o primeiro maior inimigo é a Rússia. Ok? Bom, é o seguinte, eu vou colocar então para vocês alguns relatórios, algumas informações importantes e vocês vão acompanhando comigo essas informações que é parte do nosso processo aqui. Beleza, pessoal? Então a primeira coisa está na Reuters e diz assim, ó, a OTAN deve se concentrar mais no desafio da ascensão da China. Olha aí. Eu vou ler só um pedacinho com você. A OTAN deve pensar mais sobre como lidar com a China e sua ascensão militar, embora a Rússia continue sendo seu principal adversário nesta década. Segundo o relatório a ser publicado na terça-feira, no caso, foi ontem, sobre a reforma da Aliança Atlântica. Eu vou colocar para você aí um outro relatório, mas esse basicamente da Reuters, ele está falando, é a reportagem da Reuters, sinalizando o relatório que o TASS, que eu abri o vídeo falando para você, que já identificou, e o relatório da OTAN já identificou e categorizou a China como o segundo maior inimigo por causa das movimentações da China. Eu já vou falar de Austrália e China, essa tensão que está existindo e como o dragão está incomodando, ele está firmando as suas garras em vários lugares. Ali no Indo-Pacífico está incomodando a Índia, ok? Então vamos continuar que eu vou mostrar para você não só a fala do Stoltenberg, do relatório, mas algumas coisas importantes. No caso então, eu vou mostrar para você a reportagem do site TASS, que está aí agora, eu vou ler para você agora o que está acontecendo, como eles estão passando esse relatório. Olha só. Olha, dá uma olhada aí que eu vou colocar para você. Ó. A China se tornará o segundo principal inimigo da OTAN depois da Rússia nos próximos 10 anos de relatório. E combina exatamente com o calendário da elite mundial e com o calendário que eu alerto vocês e preparo vocês em termos de geopolítica. No caso, China é 2020, 2025, 2030. Então o relatório da OTAN está dizendo que daqui a 10 anos a China vai ser a maior potência do mundo, ela vai ser o maior incômodo do mundo, porém, tudo sinaliza que agora ela já é o segundo maior inimigo do mundo. Ok? Eu vou mostrar para você então como que a coisa tem se desenrolado. Tem, por exemplo, uma reportagem da Al Jazeera comentando sobre isso, falando da questão lá do próprio posicionamento da China em relação à OTAN. Dá uma olhada aí agora nesse relatório da Al Jazeera e diz assim, ó, China diz que está pronta para negociações com a OTAN sobre sua ascensão militar. Vocês sabem que houve um aperfeiçoamento nos últimos 10 anos, um aperfeiçoamento do Xi em relação ao exército, né, às forças armadas, a equipamento, a tecnologia militar, equipamento de guerra. O Xi, no seu mandato do céu, que ele mesmo diz, né, só se for do céu da boca do capeta, mas no seu mandato do céu, o Xi ele fez várias modificações, várias implementações, estabeleceu um projeto de poder muito claro e agora vem incomodando. E ele se posicionou aqui, os relações exteriores, diplomata, o principal diplomata da China na Austrália e nos Estados Unidos também, antes de todo esse desgaste, ele falando que a China estava preparada para estabelecer uma nova negociação com a OTAN por causa do Ártico. Sabe, aquela rota comercial lá em cima no gelo, no Ártico, que a Rússia e a China têm um desejo muito grande de dominar aquela região e tem dominado, porque
criaram um quebra-gelo que ninguém conseguia criar, exploram petróleo e gás ali que ninguém consegue explorar. E lembra que aquela rota comercial lá em cima no Ártico, ela reduz o tempo, né, de escoamento de produção, de petróleo e por aí vai. É uma rota comercial importante que a Rússia já domina há um tempo, os Estados Unidos têm posição firmada, ali tem grandes recursos. Então a China já tinha se preparado para poder negociar com a OTAN, é o que a Al Jazeera está falando e eu estou colocando para você aí agora. O que a gente tem que perceber aqui? Recentemente, a Rússia, ela exibiu, recentemente que eu falo foi finalzinho de 2018, ela exibiu o seu míssil hipersônico. Esse míssil ela se gabou dizendo que era um míssil invencível, que tornaria a Rússia invencível, né? Que é um míssil invencível, é um míssil hipersônico. E agora os Estados Unidos e a Austrália decidiram se unir. Para quê? Para justamente conter o avanço da China, já que a China hoje tem equipamento militar, tem seus satélites armados com ogivas eu não preciso concluir, você já sabe. A China conseguiu armar o seu míssil hipersônico com ogiva tradicional, já conseguiu colocar ogivas tradicionais e ogivas adaptadas nos satélites, está enviando 6G, está dominando o espaço, acabou de pousar uma sonda lunar, extraindo amostra do solo lunar que tem, segundo eles, né, riquíssimo em recursos minerais a serem explorados. A China tem feito mineração espacial já há um tempo, a Rússia também, e os Estados Unidos estão se lançando. Tanto que o Serviço Espacial Europeu fez uma aliança geoestratégica, com os Estados Unidos, no caso com a NASA, para poder também não sair atrás dessa corrida espacial, tá? Nessa corrida de armar os seus satélites, nessa corrida de mineração espacial, nessa cyber corrida, né? Porque agora essa questão dos ataques cibernéticos, dessa guerra de quinta geração, ela vai se dar muito pelos satélites, como os satélites conseguem desarmar totalmente uma nação. E agora eles estão correndo atrás do prejuízo, e hoje nós estamos vendo aqui a Austrália dizendo que está disposta a investir mais 40% em seu projeto de investimento em defesa militar. Ela quer investir mais 40%, já está tendo um desgaste já há um tempinho entre a Índia e entre a China e a Austrália por causa do Indo-Pacífico, por causa de posições geoestratégicas ali. A Austrália também foi uma que, depois que a China implementou uma televisão, implementou o seu projeto com o 5G, a Austrália foi e repeliu, expulsou o negócio, expulsou o demônio, e aí a coisa começou a se desenrolar, se desgastar, e assim por diante. Então agora, os Estados Unidos e a Austrália se uniram para também construir um míssil hipersônico. Isso é muito importante para fazer frente, né? Aqui é demonstração de poder claramente dito nessa nova Guerra Fria. A Guerra Fria que está diante de nossos olhos, com um perfil completamente diferente em alguns aspectos da Primeira Guerra Fria. Então, pessoal, é o seguinte, esse ano de 2020 é um ano de muitas emoções, de fortes emoções, mas é um ano de fortes sinais. Um mundo muito bem, com os lados bem destacados aqui, e algo que se configura diante dos nossos olhos. Dois inimigos muito unidos, né? A Rússia, ela consegue, na sua nova diplomacia, ela consegue dialogar, mas ela é o grande inimigo hoje, né? O inimigo da OTAN. Tanto que, ao mesmo tempo que a Alemanha faz negócios com a Rússia, ela fica com medo, fica receosa, pedindo ali um novo efetivo da OTAN, soldados para poder proteger da invasão russa e por aí vai, mas há uma aliança, há um eixo do mal muito claro, muito bem estabelecido entre Rússia e China, que tem se destacado nesse mundo de 2020, que é um mundo completamente diferente, mas para a gente que tem um conhecimento da verdade, da palavra do Eterno, a gente tem clareza que são grandes sinais de um mundo se formando em novos blocos, se eu posso usar essa expressão, novos blocos que vai se configurar possivelmente numa 3G lá na frente, e a gente tem que ficar de olho nisso tudo, e eu estou aqui para informar vocês dessas situações e desses acontecimentos. Então, esse novo relatório da OTAN, falando que daqui a 10 anos o maior inimigo, ou o segundo maior inimigo, eu vou falar que é o maior inimigo das potências hoje do mundo será a China. Hoje ainda é a Rússia, por causa do seu poderio militar, que é muito grande, que é muito vasto, tem grande tecnologia, mas a China está correndo atrás e ela está estabelecendo o prazo certinho, ela marcou certinho. Em 1994, ela estabeleceu que em 2030 ela seria a potência do mundo. Não é à toa que o 6G ela quer implementar em 2030. Deixa eu te falar, 2030 é uma data muito importante em todos os aspectos.
em todos os aspectos, seja escatológico, eu não gosto de ficar falando muita data para vocês, né? Mas as minhas leituras de aspecto geopolítico, escatológico e por aí vai. A gente tem que prestar muita atenção nessas coisas. Eu espero que você tenha gostado dessas informações e quero te pedir para você clicar nos links que estão aqui embaixo agora nesse vídeo. Vai lá, clica, deixa também teu comentário, faz aqui, dá a sua opinião e o que você acharia interessante eu comentar aqui no canal também, ok? Muito obrigado pela sua audiência hoje, um grande abraço, valeu, tchau, tchau.